Querido, nós estamos falando sobre aliança, né? Que foi uma janela que se abriu no nosso estudo sobre escatologia, quando nós falamos sobre as bodas do Cordeiro. Abriu esse link, essa janela, para nós falarmos sobre a aliança de sangue. E eu, particularmente, tenho gostado muito, tenho achado muito producente as coisas que a gente tem conversado e debatido aqui. Nós já falamos sobre a aliança da criação, nós já falamos sobre a aliança do começo, e hoje já é a terceira semana que nós estamos falando sobre a aliança da preservação. Nessa aliança, nós já vimos que o domínio da criação foi retornado ao homem. Nós vimos que Deus prometeu que não mais destruiria a terra, não mais traria dilúvio sobre a terra. E hoje nós vamos ver um tema que eu estava até falando com o Renato. Renato, eu não queria muito conversar sobre esse tema, não. Eu queria passar de largo. Mas ele me deu uns puxões de orelha. Aí eu estou até com a orelha um pouquinho maior, mas foi ele que puxou, tá? A culpa é do meu pastor. Não, a gente precisa estar lá, a gente precisa conversar sobre ele, sim. E essa parte que nós vamos ver está lá, vou pedir até para a Beth ler, vocês vão acompanhar a leitura, um versículo só, está lá em Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, Deus falou que aquele que cometer assassinato, ele vai ter também seu sangue derramado, porque Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. A gente sabe que essa lei, essa ordem dada por Deus ao homem, a família noaica, ele foi dado no sentido de preservação da vida. E a gente vai fazer um estudozinho aqui, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, depois vamos avançar mais um pouquinho em relação, e vamos chegar até os nossos dias, ou seja, o período da graça, e vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema. Eu não vou entrar aqui em juízo de valores, está certo, está errado, é assim mesmo, não é assim. Eu vou simplesmente expor aquilo que a Bíblia fala sobre o tema. E a nossa aula é, como sempre, muito interativa. Vocês têm todo o direito, o dever de participar, de colocar pensamento de vocês, o que vocês acham. Eu vou passear um pouquinho na Bíblia sobre esse tema, tá? Eu não sei quanto tempo nós vamos levar, ou muito ou pouco. Eu sei que hoje eu vou falar tão somente sobre isso. Eu não vou avançar mais na aula em relação a isso. Então, vamos lá. Nós vamos voltar lá para o princípio, lá com a família. Aqui nós já estamos com a família Noé. Nós vamos voltar lá no tempo de Adão, lá no período de Abel e Caim, e vamos ver o primeiro homicídio. Está lá em Gênesis, capítulo 4, do 8 a 15. Beth vai estar lendo para a gente. Fala sobre o primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, mas será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me.
serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, me disse assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, querido, aqui foi escrito e retratado o primeiro homicídio que houve sobre a terra. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Desse primeiro homicídio, quem foi o juiz? Beth falou que foi Deus, não sei se vocês escutaram. Alguém tem uma resposta diferente? Não. Desse primeiro homicídio, o juiz foi Deus. Caim matou Abel e Deus lançou juízo sobre Caim. Deus matou Caim ou mandou que alguém matasse Caim? Não. Deus, ele falou que a terra, deixa eu até ler, que é para não ficar, não ficar só nas minhas palavras. A partir do 11. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante sobre a terra. Esse foi o juízo que Deus lançou sobre Caim. Aí Caim falou, Senhor, isso aí é pesado demais para mim, é muito cara de pau. Né? Para mim foi um juízo leve demais. Para aquilo que ele fez, o juízo que Deus lançou sobre ele é leve demais, mas Deus é o Senhor. Deus é o Senhor sobre a terra. Então, disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. E disse que qualquer pessoa que visse ele dali por diante iria matá-lo. Aí Deus falou uma coisa para Caim. Deus disse para Caim, o Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ou seja, Deus ele acrescentaria 7 vezes mais o castigo que ele deu a Caim, que foi que a terra, quando ele lavrasse a terra, aquele alimento não iria dar força para ele e ele seria fugitivo e errante. Ou seja, se por acaso alguém matasse Caim, esse juízo seria lançado sobre a pessoa 7 vezes mais. Aí, esse primeiro juízo de Deus, ele acarretou alguma coisa. Quem é que pode me dizer o que acarretou esse juízo de Deus? Ninguém? Então vamos lá. Beth, lê aí nesse mesmo capítulo 23 e 24. E disse Lemeque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lemeque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lemeque, porém 70 vezes 7. É impossível não comparar esses 2 versículos com o que aconteceu antes. Lameque achou que porque Deus lançou um juízo sobre aquele que matasse Caim, Lameque achou que ele estava... que ele poderia lançar juízo também sobre as pessoas. Ou seja, se Caim que matou um, Deus o protegeu e encobriu, dizendo que quem matasse Caim iria pagar 7 vezes mais com aquilo, ele ia receber um juízo 7 vezes maior do que o que Caim recebeu. Eu agora matei 2, por motivos tão fúteis quanto o de Caim, tá? Então, se com Caim, quem vingar Caim com o sangue de Caim,
vai ter o seu juízo 7 vezes mais. Quem vingar Lameque do que Lameque fez vai ter 70 vezes mais. Porque eu estou 70 vezes mais, só estou 10 vezes mais protegido por Deus do que Caim. Então ele achou, Pode, cara. então ele achou que ele estaria, como você colocou, protegido 70 vezes mais do que Caim, é isso? A impressão que ele passa é essa, né? Olha, Deus protegeu a vida de Caim por causa do assassinato. Então Deus vai me proteger muito mais ainda pelo assassinato que eu cometi. Caim matou um, e quem matasse Caim ia pagar 7 vezes mais. Eu matei 2. Ele me matar, vai pagar 70 vezes mais. Fala. Mas aí ele está sendo juiz, né, dele mesmo, né? Ele está sendo juiz dele. Ele achou que porque Deus fez aquilo, ele poderia lançar maldição também em quem fosse vingar o sangue daqueles dois rapazes, daquele homem e daquele rapaz sobre ele. Então ele se achou no direito de lançar juízo sobre as pessoas. Então, a impressão que passa na cabeça de Lameque, que quanto mais pessoas você matar, mais proteção de Deus você vai ter. Parece que Deus ele protege os assassinos. Agora vem o recomeço. Aí no recomeço Deus já não toma mais o juízo sobre esse crime para ele. Ele fala, olha, o juízo está sobre vocês. Vocês façam aquilo que achar melhor. Aí que tem esse versículo 9, 6 que o Beck vai ler novamente, que é o nosso versículo básico. Tá? Se alguém derramar o sangue do homem pelo... No primeiro homicídio, Deus foi juiz. A partir desse recomeço, que com Noé, a terra ela teve a criação, ela teve um novo recomeço, o juízo Deus entregou ao homem. Cabe ao homem julgar esses crimes. A finalidade para isso é a preservação da raça humana. O assassinato, aí eu escrevi aqui, isso aqui é do Reinaldo, tá? O assassinato era algo tão abominável aos olhos de Deus que não merecia outra pena que não fosse a pena capital. Isso é uma colocação do Reinaldo, tá? Está na Bíblia, não. Eu que estou falando. É o Reinaldo que falou isso. É a minha opinião. Vocês podem concordar, vocês podem discordar, mas é a opinião que eu tenho. E depois a gente vai falar também mais um pouquinho lá na frente. Porque, na verdade, as leis, elas têm 2 finalidades. A primeira finalidade é punir o infrator. E a segunda finalidade é restituir a vítima. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Vocês só guardam isso, tá? Punir o infrator e restituir a vítima. É por isso que quando a gente vê os nossos direitos sendo usurpados, a gente entra na justiça para que isso nos seja restituído. Então, a justiça, o juízo tem que finalidade isso. Punir os infratores e restituir aquele que foi defraudado. Ok? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Então, não. Então, vamos avançar mais um pouquinho, tá? No primeiro homicídio, o juiz sobre aquilo foi Deus. E Deus poupou a vida de Caim. No recomeço, Deus deu essa autoridade ao homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Ou seja, o juízo cabe ao homem. Vamos avançar um pouquinho na história e vamos agora lá para o deserto junto com Noé, tá?
A gente agora está lá no deserto, está caminhando para Canaã, junto lá, vendo lá o povo fazendo besteira, construindo um bezerro de ouro. Noé está lá no monte, perdão, estou igual aquele filme, tá? Filme Noé que teve, que no dilúvio lá, estava Noé junto com Moisés no barquinho, filme maluco que fizeram aí, eu estou igual a ele, eu estou colocando Noé no Monte Sinai. Sai daí, Noé, que aí não é seu lugar não, o lugar daí é de Moisés. Então está Moisés lá recebendo os 10 mandamentos de Deus. Aí, eu anotei, eu anotei, cadê? Ah, tá aqui. Não, tá aqui, eu botei Gênesis, mas não é Gênesis não, tá? Abre aí, Beth, Êxodo 13. Êxodo 23. Reinaldo, Êxodo quanto? Foi. Êxodo 23. 13. Não matarás. Então, é o sexto mandamento, né? Os 4 primeiros são concernentes a Deus, o quinto é honrar pai e mãe, o sexto mandamento é não matarás. Essa palavra no hebraico, no sentido original, não é não matarás, é não cometerás assassinato. Não assassinarás. O que dá um emprego mais abrangente do que essa lei representa, tá? Porque matar, pode se matar por vários motivos, inclusive sem intenção. Por legítima defesa, por acidente. Então, o que Deus está dizendo que nós não deveríamos fazer era cometer assassinato. Assassinato aí é crime hediondo, tá? Deus está dizendo assim, ó, não cometam assassinato. Andar mais um pouquinho e a gente vai ver as leis que são empregadas na nova nação que ainda vai existir. Essa nova nação, ela já tinha um povo, ela já tinha um governo, ela já tinha as leis, mas ela precisava tomar um território local para sua implantação. Mas antes de ser implantado como uma nação de verdade, ela já tinha as suas leis. E a gente vai ver lá o que a lei que ia governar no novo país que iria se chamar Israel, o que a lei dizia em relação a assassinar. Levítico 24, 17. Levítico 24, 17. Quem matar alguém será morto. Então, no novo país que iria nascer, a lei para crime de assassinato seria a pena capital. É interessante a gente ver, se a gente for voltar lá atrás, o que a gente está falando assim, o primeiro homicídio, Deus, ele deu uma nova chance ao assassino. E isso trouxe consequências. O segundo assassinato que a Bíblia fala, que aí já inteirou 3, o cara achou que ele estava livre de penalizações. No novo Estado que iria se formar, para crime de morte e para outros crimes também, mas a gente está falando sobre nesse ponto, tá? Haveria a pena capital. Na lei, quem mata, morre. Aí, queridos, assassinato, tá? Porque constituído cidades de refúgio, aquele que for sem querer, legítima defesa, que não havia ódio, uma série de restrições lá, essa pessoa poderia ir para essa cidade de refúgio e lá ficaria livre do vingador do sangue daquela pessoa até ser julgado, né? Se houve ou se não houve dolo.
naquele assassinato. Então, essa era a lei que estava imperando em Israel, lei colocada pelo próprio Deus. Porque as leis que regeriam Israel, quem as fez toda? O legislador foi Deus. Ele criou todas as leis para Israel. As suas festas, suas datas, como é que se fala? Solene, as suas datas solenes, como Páscoa e outras datas, foi Deus que instituiu, tá? Aí a gente vai avançar mais um pouquinho. A gente vai chegar na graça e a gente vai chegar na graça e naquilo que nós vivemos mais propriamente dito. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, peguei todos os textos, tá, querido? Eu peguei alguns. A gente vai ler lá Atos 25, 11. Atos 25, 11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Paulo, ele estava sendo julgado por alguns crimes que ele era inocente. Então, Paulo falou, olha, se eu cometi algum crime digno de morte, nada contra, que a lei seja aplicada. Mas se eu sou inocente, eu apelo para o Tribunal Superior, o STF lá da época, lá, que era o Tribunal Romano. Eu apelo para César, eu apelo para Roma, eu quero chegar nas últimas instâncias. Até aqui, esqueci o nome que dá, às vezes as palavras podem dar. Nos tribunais inferiores, na primeira instância, na segunda instância, eu fui condenado. Vocês querem meu sangue. Mas eu apelo para o Superior Tribunal, para o STF da época dele lá, que é Roma. Eu apelo para César. Eu tenho esse direito. Sou cidadão romano, eu tenho esse direito de ir até as últimas instâncias. Então, quer dizer, Paulo não foi contra a lei que queriam aplicar. Paulo foi contra que as leis que ele queriam aplicar sobre ele era baseado em testemunho falso. E o outro texto que eu achei no Novo Testamento, falando sobre isso que nós estamos estudando agora, se encontra em Romanos, capítulo 13, verso 4. Romanos 13, 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Então, Paulo está dizendo que as autoridades, ela tem, e nós vimos isso em Gênesis 9:6, de trazer espada para aqueles que são maus perante a lei. Então, foram 2 versículos que eu tirei do Novo Testamento que fala sobre o tema que nós estamos falando. Lá no começo nós falamos que a lei ela tem 2 abrangências, certo? Primeiro, punir os infratores. Segundo, restituir as vítimas. Nós vimos lá que lá em Israel, nas leis que Deus implantou lá em Israel, se você matasse o animal de alguém, você teria que restituir aquele animal. Se você roubasse um animal de alguém, você teria que restituir 4 vezes mais. É por isso que Zaqueu falou lá, e se de alguém eu defraudei alguma coisa, eu restituirei 4 vezes aquilo que eu roubei. Ou seja,
Zaqueu estava se colocando embaixo da lei. Se eu sou infrator da lei, eu quero pagar a lei segundo aquilo que a lei diz. Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, era o que a lei mosaica dizia. Então, havia restituição. Aí eu pergunto para vocês, se eu cometo um assassinato, o que eu vou fazer para restituir aquela família enlutada? O que eu posso dar para restituir a ela? O que a Bíblia diz que vale uma alma humana? Qual o valor de uma alma humana? Bem, querido, vocês ficaram tão quietinhos e eu terminei a minha aula de hoje, aquilo que eu preparei para a aula de hoje. Faltam 20 para as 11. Se vocês quiserem falar alguma coisa, alguma colocação, com certeza o nosso pastor Renato vai pincelar ali aquilo que eu falei demais. Eu às vezes falo demais, mas tá aí para vocês. Como eu prometi para vocês, eu não iria pegar outra fonte que não fosse a Bíblia para conversar sobre aquilo que eu queria conversar com vocês hoje, tá? E nós fizemos um avanço pela história, tá? Nós fomos lá no comecinho do comecinho, aí depois nós entramos em Noé, aí depois nós fomos até Moisés, aí depois nós fomos até Canaã, entramos em Canaã, com as reis implantadas em Canaã, e por final nós fomos até o Novo Testamento, a época em que nós estamos vivendo, o período de relacionamento com Deus a que nós estamos vivendo. Você não tem como restituir uma vida, né? Você não tem como restituir. Você tem como restituir bens materiais, um animal, coisa, mas a vida em si, você não tem como restituir. Quando a não ser que você morra por ele. Quando Deus quis restituir a vida, quando Deus quis restituir a vida do homem, ele deu a vida do seu filho em resgate da vida do homem. É isso que paga uma vida. Pois é. É isso aí. É. Uhum. Com certeza. A não ser que você pague, né? Fica custeando a família dele, né? Um modo de restituir, né? Ajudar a família da pessoa que você matou, né? Conforme, às vezes, muitos delitos, né, que ocorrem, a justiça manda você pagar com alguma coisa, né? Mas não a vida em si, né? Teve, por exemplo, algo que repercutiu muito, que foi aqueles meninos lá na Gávea que morreram lá naquele incêndio. Então, já fez de acordo com algumas pessoas, com outras pessoas não, o resto a indenização para aquela vida. Mas, por mais que pague, por mais que você banque alguma coisa, você nunca vai conseguir restituir uma vida, porque vida não tem valor comercial. A vida está muito acima disso aí. Tem outra coisa que eu botei aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Deixa eu ler aqui. Eu botei aqui para finalizar, que eu não li para vocês. Cada nação viva conforme as suas próprias leis, tá? Se você vai em qualquer nação, e naquela nação tem a sua determinada lei, que você seja submissa às leis que imperam naquele país. Inclusive, nós temos muitos irmãos que morrem porque eles defraudam a lei de um país. Mas aí a gente tem que fazer mesmo, coisa e tal, não tem jeito. Porque importa agradar a Deus do que aos homens. Olha, veja aí o que vocês falaram. Pedro disse para as autoridades. Eu vou dizer para vocês, importa agradar a Deus do que aos homens. Nós vimos aí há pouco tempo um cara lá, num desses países aí do Oriente Médio, levou droga para lá. Lá naquele país, a pena para tráfico de droga é morte, é a pena capital. A nossa presidente aqui na época era Dilma, quis interceder por eles, coisa e tal, mas não teve jeito não. Foram por rigor da lei daquele determinado
país. Então, cada um viva de acordo com a lei que impera no seu país, tá? Desculpa ter atrapalhado vocês novamente, mas eu não tinha terminado aquilo que eu coloquei. E está parecendo até marcha fúnebre, né? Gente, aqui não tem ninguém condenado à morte, não, tá? É só um estudo. É só um estudo. A mais alguém gostaria de participar com alguma coisa? A finalidade de tudo isso é para preservação, né? A finalidade de tudo isso é para preservação da vida. Se você está intencionando matar alguém num país que a pena crime para assassinato é a pena capital, eu acho que você vai pensar mais do que uma vez, tá? Eu, pelo menos, pensaria. Se a lei é igual aqui a lei no Brasil, mata todo mundo, que ninguém é preso mesmo. Quando não é preso, você fica lá 15 dias, 20 dias, às vezes nem isso, dependendo do que você tem. Não tem mais ninguém? Renato, está contigo, meu pastor. É interessante, né? Porque como o Beth acentuou aí, fala final da Beth, o centro é a preservação da vida. O propósito maior é a preservação da vida. Até quando Deus poupou Caim, né, ele preservou a vida de Caim, ele sofreu as consequências, que o final lá diz que era, a partir dali Caim se separou de Deus e saiu errante, né? Mas o sentido é preservação, e é isso que a gente precisa entender. Então, às vezes, a lei é muito rigorosa, mas toda lei, a partir daí do contexto que nós estudamos, tem o propósito de preservar. Se você está no volante, você tem o cinto de segurança. Para que é o cinto? É para a sua proteção. Por que não se pode dirigir falando no celular? É para a sua proteção. Então, sempre a lei tem o sentido de proteger, primeiro de proteger. Né? A questão da punição, se a penalidade, se a condenação, né? Se eu cometer um determinado delito, eu vou ficar preso 1 ano, um ano só é nada. Mas à medida que a proporção da condenação aumenta, é para que ela crie em mim, né, para que me pare, para que eu saiba das consequências graves que eu vou ter. Então, é proporcional nesse sentido. Era grave. E aí eu pensei que você ia citar as cidades refúgio, né, que tinha um sentido de preservar. Sim, eu comentei sobre isso. Assim, mas eu achei que você ia detalhar mais lá a questão de qual era a condição de ir para a cidade refúgio. Era uma forma de proteção para que aquela pessoa não fosse vingada imediatamente, para que passasse o processo de julgamento. E também tinha todo, aqui está em Números, né, no capítulo 35, tem todo um detalhamento que Deus dá a respeito da lei, de como eles procederem. Como você falou, o juízo agora é com vocês, mas a orientação que eu dou para vocês procederem é a partir daqui. É assim que procede. Se for intencional, a penalidade é assim. Se não for intencional, a penalidade é assim. Se a questão do animal, você vai restituir assim. Então, estava tudo estabelecido aqui, porque se não tem lei, né, leis, há o caos, né? Sim. Então, o pior de tudo é não ter lei. Veja o Brasil e veja Israel na época do juízo. Então, era o sentido, a lei também tem o sentido de regular a sociedade, de fazer com que haja um equilíbrio, porque se não tem lei, né, cada um faz aquilo que acha correto. Embora que nós estamos vivendo num país que parece que não é lei,
que não existe lei. Não tem mesmo. Ou Existe, mas não é cumprida, então não é cumprida. No Brasil tem até uma máxima que as leis são feitas para não serem cumpridas. E aí, quando alguém acha que ele pode ser penalizado por essa lei, eles acabam trabalhando para mudar a lei. Aí agora nós estamos diante de um Congresso que está votando uma lei de impunidade, porque um deputado foi pego numa determinada situação, foi preso, eu não vou entrar aqui na questão da fala dele, mas na questão legal. Então ele foi preso, aí o Congresso corporativamente se junta para formar uma lei. Bom, se ele foi preso, para que eu não seja preso antecipadamente, eu vou mudar a lei. Mesmo que eu não alcance a liberdade dele, mas a minha eu garanto. E aí essa lei, ela acaba trazendo impunidade. Então nós vivemos num contexto muito difícil. Agora, essa questão do assassinato, isso é uma coisa muito séria. A própria lei, a lei lá, né, que a gente vê em números, ela dava um detalhamento de grau de como aconteceria, e as leis atuais, pelo menos as brasileiras, você tem crime em primeiro grau, você tem crime em segundo grau, você tem crime com dolo, quando há intenção, né, crime culposo, quando não há intenção, não houve um dolo, não houve uma articulação, não houve um planejamento para que aquilo acontecesse, mas aconteceu. Agora tem com dolo, quando há intenção, foi o caso de Caim. Caim premeditou. Caim premeditou, aquilo foi um dolo, houve um dolo daquilo ali. Não foi uma coisa aconteceu. Ele, vamos ao campo, né? No coração ele já tinha matado, ele já tinha projetado, né? Então, dentro dessa condição de preservação da vida, Jesus, embora nós estejamos na graça, Jesus elevou a outro patamar, como diz lá o nosso Bruno Henrique, colocou no outro patamar, que basta somente você projetar, né? Foi o caso até do adultério, você nem precisa praticar o ato, mas se você projetar no seu coração, você já está pecando, filho. Então, quantas coisas acontecem assim? E isso é muito sério. Lógico que a gente vai ver países, aí você tem pena de morte, e é uma coisa também muito complicada, porque quantas notícias a gente vê de pessoas que ficaram lá no chamado corredor da morte. Estados Unidos acontece muito isso, né? A pessoa ficou lá anos, depois de anos, no avanço da ciência, através de DNA, acaba descobrindo que ele era inocente. Isso acontece, já aconteceu diversas vezes, acaba descobrindo que aquela pessoa é inocente, a injustiça da justiça, né? Mas que nós possamos entender a partir daí que a lei maior para nós, né? Qual é a lei maior para nós? Qual é a lei que deve vigorar maior para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então é a lei do amor, né? A lei que deve prevalecer para a gente é a lei do amor. E a justiça de Deus, ela sempre foi carregada, ela é sempre acompanhada da misericórdia. E muitas vezes a gente exerce juízo, mas não exerce a misericórdia. E aí, quando é no nosso caso, a gente quer misericórdia, mas do outro, a gente vai olho por dente por dente, e cadê a misericórdia? Perdão, o que eu falei? Olho por dente. Falei olho por dente? Olho por dente. Mas sabe por que aconteceu isso? Sabe por que? Eu prefiro que tire o meu dente. Meu olho não. Mas sabe quem é? Olha a minha defesa agora, olha a minha autojustificação. Sabe quem é culpado disso? Foi Noé que subiu onde ele não tinha que subir. Aí me confundiu. Misericórdia, não leva isso em consideração, não. Isso é autojustificação. Conste que está gravado, hein? Conste que está gravado, isso está gravado. Ó. Misericórdia.
Mas e aí a gente redunda a gente cai lá na lei maior, que é a lei do amor, e pela lei do amor aí vem a misericórdia, vem o perdão. Aí a gente não consegue entender, por exemplo, como alguém, né, como Estevão, né, que estava sendo apedrejado lá, ele consegue perdoar, né? E não era Jesus não, porque Jesus, a gente fala, mas era Jesus. E era Estevão, né? Jesus é outro patamar, né? Jesus é outro patamar. E a gente vai para... Agora, isso é muito complicado, porque nós somos humanos. Nós somos sujeitos a sentimentos humanos, né? E tudo isso tem um processo de Deus no nosso coração, até a questão do perdão, que de imediato a gente pode não perdoar, mas Deus, né? É Deus que só Deus pode fazer isso no nosso coração. Aí a questão daquela pessoa que mata e a pessoa não entende. O cara era assassino e agora ele está lá na igreja. Agora ele é não sei o quê. Tudo bem. Ele se converte, ele se arrepende diante de Deus, mas ele tem que pagar a penalidade dele na lei dos homens. Se ele tiver que ficar preso 30 anos, ele vai ficar preso 30 anos. Ele é responsável e tem que cumprir aquilo que ele fez. A misericórdia alcança, mas não isenta da penalidade, dele cumprir, da punição que o Reinaldo falou aí, né? Aí a gente pensa que Deus, o que aconteceu com Davi? Davi tramou a morte de um homem por conta de adultério, né? Ele quebrou a lei com adultério e depois quebrou a lei de novo, né? Lá com o assassinato lá do Urias, né? E aí, mais na frente, Deus cobra. Essa noite nós vamos ver até uma situação que ele foi impedido de derramar sangue lá com Abigail, né? Que Abigail parou ele no meio do caminho. Sem spoiler. Essa é o nosso texto dessa noite. Vai ter esse texto dessa noite, se Deus quiser. Mas a gente precisa entender isso, né? Mas somos humanos, né? Somos humanos e somos sujeitos. Mas que Deus, como servos do Senhor, que Deus nos conduza a ser justos, né? E assim, e não fazer... a justiça vem de Deus. Não pagar mal com mal, e a justiça vem de Deus. E quando a gente pensa que não, mas restitui. Essa noite até a gente vai falar isso também, que alguém foi restituído. Ele recebeu o mal, que ele projetou lá o mal, e o mal se voltou contra ele. Agora imagina o seguinte, Abel morreu, né? Abel morreu. Abel ficou privado da vida, morreu. Mas Caim permaneceu sofrendo e carregando aquele peso todinho que estava sobre ele lá, sobre os ombros dele, né? Então que a gente tenha essa condição de entender que o mais importante é a vida. E a gente não entende como a vida é tão banalizada. Nós vivemos num tempo em que se banaliza a vida. Gente, como é que a pessoa pode roubar dinheiro que é para montar um hospital de campanha para salvar gente? Como é que gente pode trocar vacina e dar vacina de vento? Como é que gente pode roubar vacina sabendo que vai matar o outro? Como é que os médicos, né? Alguns médicos acabam... uma pessoa que não tem a condição, como é que eu vou dizer? Não tem a necessidade de uma cirurgia e colocar uma prótese. Vocês estão botando prótese em gente que não precisa para ganhar o dinheiro da prótese. Isso é absurdo, gente. Como é que se faz uma cirurgia e finge que se fez uma cirurgia correta e não fez? Aí que mais na frente você vai descobrir, você está todo feliz porque aquela cirurgia foi feita e não foi. Ele não fez, ou fez pela metade. Isso é absurdo. E esse é o contexto que a gente vive. Então nós vivemos num contexto atual, no mundo, não digo no Brasil, no mundo, que há um discurso de ódio, que há um discurso de morte, para não se preservar a vida. Agora eu estava vendo com relação ao vírus, lá nos Estados Unidos, acho que é no Texas, se eu não me engano, o governador
estipulou que essa semana, em vez dele botar a lei para as pessoas usarem a máscara, ele liberou todo mundo sem máscara para abrir tudo. Acho que ele quer matar todo mundo. Aí um gênio, desculpa aqui, um gênio de um prefeito de Caxias, eu não estou falando de política não, tá? Eu estou falando do contexto do que nós estamos estudando. Um gênio, aquele cara é gênio, um gênio lá de Caxias, ele tem 7 mil vacinas e tem uma fila, e uma população de 100 mil, uma fila enorme. Gente foi mais contaminada porque misturou todo mundo, inclusive ele que estava com a máscara no queixo, abraçando as pessoas na rua. E a repórter pergunta, ele diz, foi um sucesso. Que sucesso! Gente estava desde 2 horas da manhã na fila, esperando e não foi vacinada. E o gênio, desculpa, ele é gênio. Ele diz, estou usando gênio para não dizer outra coisa dele, gênio. Ele é gênio. O cara é gênio. Ainda ri na televisão, não, foi um sucesso. Que sucesso, cara. Ele tinha 7 mil para 100 mil. Pô, a matemática dele é furada, pô. Nem matemática ele sabe. E aí, como é que mata as pessoas? E a vida é banalizada. Se trabalha pela morte, se trabalha a favor da morte e não a favor da vida. Então nós, como cristãos, eu entendo que nós fomos chamados para andar na contramão da história. Eu não estou falando de política, tá, gente? Eu estou dentro do contexto aqui. Nós somos chamados para andar na contramão da história. A Sueli estava falando da questão do médico, houve um embate aí, Sueli e Reinaldo, uma discussão saudável aí, né? Eu fui com Marlene, uma médica, né? E até fui para outro médico, já não, né? Fomos numa médica. Nós entramos no consultório, aí ela perguntou como é que Marlene estava. Marlene foi fazendo algumas considerações, aí Marlene falou, tem algumas questões nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente fica apreensiva. Aí qual foi a fala da médica? Ela falou, a gente fica apreensiva que a gente sabe que não é tão fácil pegar assim, é difícil pegar. Como que se você, né, você estava chateado porque você não pegava, porque não é tão fácil pegar. Caramba, essa mulher é maluca. Eu olhei para ela, calei e falei, vamos para outro meio. Não falei nada, é maluca. Como se a contrariedade e o mal-estar dela fosse porque ela não conseguia pegar, porque não é tão fácil pegar assim. Gente, aonde nós estamos? Em que momento que nós estamos vivendo nessa loucura toda aí? Então, que Deus... Deve rasgar. Não serve para nada. Então, nós temos que ter em mente a base que a Beth colocou aí, que é o que o Rei falou. O estudo é a aliança da preservação. Então, nós somos pela vida e não pela morte. Nós somos pela vida e não pela morte. E aí você tem a morte física e você tem a morte eterna. O médico, ele pode trabalhar pela morte, pela preservação da vida física, ok? Mas ele não pode trabalhar a favor da vida eterna, a não ser que ele seja cristão, a não ser que ele, né, ele seja discípulo do Senhor, ele seja cristão para trabalhar a favor da vida eterna a partir da palavra de Deus, a partir de Cristo. Não é isso? Então, o Gênesis postou lá um vídeo, os enfermeiros, não sei, devia ter médicos ali diante do hospital, todos orando, intercedendo ali pelaquele hospital. Então, nós temos a capacidade, nós temos em Cristo a condição de trabalhar a favor da vida no sentido eterno, da preservação eterna da vida. E também, como cidadãos e como cristão também, trabalhar a favor da preservação da vida física. Principalmente a nossa, quando nós respeitamos as regras. Quando infringimos as regras, estamos sujeitos a sofrer a penalidade daquilo que estamos infringindo. Se a orientação é para que use máscara, eu vou usar máscara. Se a orientação é distanciamento, eu vou respeitar. Agora, quando eu não respeito, né, eu estou sujeito à punição, eu estou sujeito às consequências que aquilo pode trazer para mim. Né? Foi isso que Lameque, né,
ele não entendeu, né? Tá, só que ele falou assim, vai ser vingado mais. A punição era mais para o outro do que para ele. É isso que você não entende. Mas tinha consequência para ele. Isso ele não estava vendo. Ele vê a consequência para o outro. Né? Então, assim, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar graça, nos dar sabedoria, que nós possamos viver sob a lei do amor, né? Que é a lei que rege para nós é amar a Deus e amar ao próximo. E nós somos humanos. E também e nos amar, né? Porque amar ao próximo como a si mesmo. Agora, eu só posso amar o próximo como a mim mesmo na medida de que eu me amo, né? Então, que Deus possa nos abençoar. Amém?